Muito bem, nós estamos aqui para mais um programa nesse canal do YouTube, onde estamos gravando cada capítulo do Novo Testamento. Quando nós terminarmos, no final você vai ter um comentário tipo vídeo que você pode acionar, estudar a Bíblia. É tão importante estudar e aprender mais da palavra de Deus. Evangelho de João é considerado um evangelho espiritual. Nesse evangelho nós encontramos 7 sinais miraculosos de Jesus, nessa primeira parte do evangelho, do capítulo 1 ao 12, chamado Livro dos Sinais, e do capítulo 12 ao 21 é chamado o Livro da Glória, não é? Então, também além desses sinais, nós vamos encontrar 7 eu sou de Jesus. O primeiro eu sou, está lá no capítulo 6, verso 35, onde Jesus diz, eu sou o pão da vida. Agora, no capítulo 8, nós vamos encontrar Jesus dizendo, eu sou a luz do mundo. Para cada eu sou de Jesus, existe uma resposta que nós damos. Quando ele diz, eu sou o pão da vida, ele diz, quem de mim se alimenta, jamais terá fome, não é? Agora, no eu sou a luz do mundo, ele diz, quem me segue não andará em trevas. Muito bem, vamos então começar João, capítulo 8. Eu expliquei no final do capítulo 7, que quando João escreveu, claro, ele não escreveu em capítulos e versos, essa divisão de capítulos e versos da Bíblia aconteceram mais tarde, não é? Então, mais tarde, principalmente com a invenção da imprensa, foi feita então essa divisão que nós temos de capítulos e versos. E claro, não foi como foi feito pelos homens, não é um trabalho perfeito. A Bíblia não tem erros, mas a divisão de capítulos e versos pode ter. Por exemplo, capítulo 7, verso 53, acaba, e cada um foi para a sua casa. Aí o 8:1 continua, né? Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Então, o 7:53 tinha que ser parte do 8:1, ou 8:1 ser parte do 7:53. Então, só pegando aqui no 7:53, para dar contexto, e cada um foi para a sua casa, depois daquela discussão que houve sobre, ou Jesus falando sobre a água, né, da vida, ele como água, se alguém tem sede, venha a mim e beba, e mandaram prender, acabaram não prendendo a Jesus, os servidores, não é? E aí depois disso, cada um foi para a sua casa. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. Jesus normalmente, quando ia para o Monte das Oliveiras, ia para orar, para buscar a presença de Deus. Havia um jardim ao pé do monte chamado Jardim do Getsemane, onde Jesus diversas vezes orou lá nesse jardim. E foi por Jesus para o Monte das Oliveiras. Parece que Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras. O texto não descreve se ele passou a noite orando ou se ele foi para o Monte das Oliveiras. Ali próximo estava uma cidade de Betânia, onde era a casa de Marta, de Maria e Lázaro, e Jesus várias vezes pousou ali. Porém, Jesus foi para o Monte das Oliveiras. E pela manhã cedo voltou para o templo. Então, Jesus passou a noite no Monte das Oliveiras, ou na casa de Lázaro, e voltou ao templo. E todo o povo vinha ter com ele, e assentando-os ensinava. Normalmente isso ocorria no pátio do templo. Jesus se assentava ali e ensinava as pessoas, né? Talvez sentava numa das escadas e de lá ensinava. E pondo no meio dele, disseram, mestre, e os escribas e fariseus, né, verso 3 diz, e os escribas e fariseus trouxeram-lhe uma mulher apanhada em adultério. Você pode imaginar, eles pegaram essa mulher no pleno ato do adultério, era de manhã cedo, né? Se pegar a mulher no pleno ato, significa que a mulher estava, naquele momento, fazendo o seu relacionamento, e eles
chegaram lá, pegaram, trouxeram a mulher, quem sabe até enrolada em lençóis, não é? Pode imaginar a vergonha, e pondo-a no meio dele, disseram: mestre, esta mulher foi apanhada no próprio ato adulterando. Eles tinham acabado de apanhar a mulher. E na lei nos mandou Moisés que as tais sejam apedrejadas. Tu, pois, que dizes? Eles vieram, claro, para experimentar a Jesus. Jesus estava ensinando, interromperam o ensino de Jesus, mas vão aprender uma grande lição. Essa história originalmente dessa mulher, os que estudam a composição da Bíblia, diz que ela não se encontrava aqui no capítulo 8, ela era parte do último capítulo de Lucas, e depois trouxeram para o capítulo 8 de João. É uma história que só aparece aqui no Evangelho de João, não aparece nos demais evangelhos, mas vai ter uma lição linda e maravilhosa sobre esse negócio de a gente julgar os outros, né? Pegaram a mulher, de fato, em pleno ato do adultério, trouxeram para o tentar, né? Para ver o que Jesus dizia. Eles dizem aqui, isso dizia eles, tentando para que tivessem do que o acusar. Mas Jesus, inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. Nós não sabemos o que o mestre escrevia, a Bíblia não fala, só diz que ele escrevia com o seu dedo em terra. Como no Evangelho de João Jesus é divino, a última vez que Deus escreveu com o seu dedo foi nas tábuas da lei, onde tem o mandamento, não adulterarás. Mas agora Jesus escreve com o dedo, não em tábuas de pedra, mas no chão, na areia, não é? Interessante, de um lado nós temos a lei de Moisés escrita em tábuas, com o próprio dedo de Deus. Do outro lado, nós vamos ter Jesus inclinando-se, escrevia com o dedo na terra. O que ele escrevia, não sabemos, não é? Sabemos o seguinte, que a lei de fato dizia, e eu vou ler para você o texto, para você ver o que a lei de fato dizia. Levítico, capítulo de número 20, verso 10, que é a lei, fala sobre quando uma pessoa é apanhada em adultério. Então eu vou ler para contextualizar esse parte da lei que eles trouxeram. Levítico 20, 10 diz assim: também o homem que adulterar com a mulher de outro, havendo adulterado com a mulher do seu próximo, certamente morrerá o adúltero e a adúltera. Interessante. Realmente a lei mandava apedrejar, mas mandava apedrejar os dois, o adúltero e a adúltera. Eles trouxeram só a mulher. Jesus inclinou-se, escrevia. A Bíblia não fala o que ele escrevia, mas eu imagino que ele podia escrever. A imaginação é uma coisa que nós podemos usar, não é? Se tinha que ter o adúltero e a adúltera, e eles trouxeram só a mulher, é possível, não estou afirmando, porque a Bíblia não fala isso, que Jesus escrevia na terra o seguinte: cadê o adúltero? Cadê o adúltero? Nós que somos adultos, sabemos que uma mulher não comete adultério sozinha. Tinha que ter o adúltero. Talvez, bem provável, para eles acusarem que a mulher foi pega em pleno ato, o adúltero estava lá, com pedra também na mão, pronto para atirar na mulher, só na mulher. Mas cadê o adúltero? Nós não sabemos o que Jesus escrevia, mas sabemos que ele escrevia na terra. Talvez ele escrevia, cadê o adúltero, não é? E como insistiram, perguntando-lhe, endireitou-se. Agora o mestre se põe de pé, na primeira reação, ele só escreveu em terra, endireitou, e aquele dentre vós que está sem pecado, quer dizer, muitos daqueles homens que estavam capazes, quem sabe já tinham deitado aquela mulher. Aquele dentre vós que está sem pecado, seja o primeiro que atire pedra contra ela. E tornando a inclinar-se, escrevia na terra.
Veja, ele escreveu 2 vezes. Uma, antes dele dizer isso, aquele dentre vós que tiver sem pecado que atire a primeira pedra. Agora ele escreve, se abaixa, escreve de novo. É claro, não sabemos o que ele escrevia, mas tem alguém que diz que talvez ele escreveu os pecados de cada um na terra, porque alguns olhavam, iam largando suas pedras, não é? E tornando-se escrevia na terra. Quando ouviram isso, saíram um a um. Uau, um a um. E eu gosto desse verso 9. Quando ouviram isso, saíram um a um, a começar pelos mais velhos até os últimos. A começar pelos mais velhos. Quem é mais velho já pecou mais, não é? Então os anciões foram largando, aí os jovens foram, se os anciões não condenam, eu também não condeno. A começar pelos mais velhos até os últimos, ficaram só Jesus e a mulher que estava no meio. Ficou só, saiu todo mundo, não ficou ninguém, só Jesus, aquele que realmente não tinha pecado e podia tirar alguma pedra. Endireitando-se Jesus. Note, Jesus inclinou 2 vezes, a primeira antes de dizer aquele que não tiver pecado que atire, e a segunda. Endireitando-se Jesus, não vendo ninguém mais do que a mulher, disse: mulher, onde estão aqueles teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse-lhe Jesus: nem eu também te condeno. Vá e não peques mais. Veja bem, para Jesus, ele não estava apoiando o adultério da mulher. Ele sabia que a mulher tinha feito algo que era contrário à lei, mas também sabia que, ao mesmo tempo, aqueles homens trouxeram a mulher para o tentar. E Jesus, com uma sabedoria maravilhosa, diz apenas essa frase, e essa é a sabedoria do mestre. Com uma frase ele desmonta os seus opositores. Aquele dentre vós que não tiver pecado, que atire a primeira pedra. Não sobrou ninguém, não é? Jesus pergunta agora à mulher: onde estão os teus acusadores? Ninguém te condenou? E ela disse: ninguém, Senhor. E disse Jesus: nem eu te condeno. Está vendo? Ele também não a condena. Ele era o único que podia condená-la. Vai e não peques mais. Apesar disso, ele deu uma instrução para que a mulher não fizesse. Com certeza, a graça dele, o alívio que essa mulher sentiu à beira da morte, à beira de um apedrejamento. E eles não tinham dificuldade nenhuma em apedrejar. Em Atos, capítulo 7, que é o próximo livro, né, da sequência, nós vamos ver que Estevão foi apedrejado até a morte. Puseram as vestes ao pé do apóstolo Paulo, não é? Que na época era Saulo de Tarso. Então, eles não tinham dificuldade nenhuma em apedrejar ou condenar essa mulher. Eles trouxeram para provar Jesus. Aquela mulher estava à beira da morte. Jesus a livrou. Livrou pelo poder da sua palavra, livrou com a sua graça. É isso que Jesus faz por nós. Com o poder da sua palavra, com o poder da sua graça, ele nos livra. Que lição extraordinária. Em João, essa lição que nós encontramos, esse encontro de Jesus com essa mulher que nós não sabemos o nome, a Bíblia não revela. Alguns disseram que era Maria Madalena, mas nenhuma parte do texto diz que é Maria Madalena. Não é? Essa é uma interpretação que se faz junto com Lucas, porque Jesus expulsou de Maria Madalena 7 demônios, mas não quer dizer que é essa mulher que foi apanhada. No filme da Paixão de Cristo, Mel Gibson, ele coloca Maria Madalena como essa mulher. Mas não quer dizer isso, a tradição começou a dizer isso. Não quer dizer que a mulher que foi apanhada era Maria Madalena. Diz que uma mulher, ninguém sabe quem é, mas ela foi objeto da graça. Talvez a Bíblia nem revela o nome, para não colocar nenhuma pessoa em constrangimento, não é? Mas que coisa linda, que história linda, que maravilha de graça. Graça perdoadora, graça salvadora, graça que não condena, graça que salva e transforma. E a mulher foi-se.
Agora vai começar um discurso de Jesus sobre sua missão, Jesus dizendo que ele é a luz do mundo. Falou-lhes, pois, Jesus outra vez dizendo, eu sou a luz do mundo. Expressão forte, tremenda, mas se Jesus não fosse quem ele era realmente, ele deveria ser uma pessoa, se nós não vamos crer nas afirmações tão fortes de Jesus, nós poderíamos dizer que Jesus talvez seria a pessoa mais lunática que apareceu, não é? Olha aqui a afirmação, eu sou. Primeiro, a expressão eu sou já aponta para Êxodo, capítulo 3, verso 14, quando Moisés pergunta a Deus, qual é o teu nome? O que eu vou dizer aos filhos de Israel? Quem me apareceu? E Deus disse, Moisés, você vai dizer que o eu sou apareceu a ti. Eu sou o que eu sou. Não é? Então, esse eu sou. No Evangelho de João, nós vamos encontrar 7 eu sou. Eu sou a luz do mundo. Olha que expressão linda de Jesus. Tinha que ser mesmo a luz do mundo, porque para fazer uma afirmação dessa, eu sou a luz do mundo. Quem me segue não andará em trevas, mas terá a luz da vida. A luz da vida, a luz que conduz à vida eterna. Essa luz é a luz de Jesus. Disseram-lhe, pois, os fariseus, tu testifica de ti mesmo, o teu testemunho não é verdadeiro. Normalmente, para um testemunho ser verdadeiro, é preciso 2. Mas Jesus vai mostrar que quem dá testemunho dele não é só ele, mas o Pai pelas obras que faz através dele. Então, quando eles dizem, tu testifica de ti mesmo, teu testemunho não é verdadeiro, respondeu Jesus e disse, ainda que eu testifico de mim mesmo, o meu testemunho é verdadeiro, porque sei de onde vim e para onde vou, mas vós não sabeis de onde vim, nem para onde vou. E de fato, Jesus vai introduzir. No capítulo 7, quando nós estudamos, nós vemos que ele diz, nós sabemos de onde esse é. Quando Cristo vier, porventura, alguém vai saber de onde ele é. Mas agora Jesus diz que o testemunho dele era verdadeiro porque eles não sabiam de onde ele era, nem para onde ele ia. Verso 15 diz assim, capítulo 8, verso 15, vós julgais segundo a carne, eu a ninguém julgo. Olha o tema de julgamento, voltando, começou lá no capítulo 5, verso 22. Não é? Eu a ninguém julgo. E se na verdade eu julgo, ele dizia que ninguém julgava, mas se na verdade ele julgasse, o meu juízo é verdadeiro, porque não sou eu só, mas eu e o Pai que me enviou. Novamente, o enviado do Pai, volta o tema aqui em João capítulo 8, né? Jesus diz que ele era enviado. Começou lá no capítulo 4, no encontro com a samaritana, quando os discípulos trazem-lhe comida e diz, mestre, come. Ele falou, uma comida tenho, da qual vós não conheceis, que é fazer a vontade daquele que me enviou. Então começa lá e toda vez vai falando daquele que o enviou, que é o Pai. E na vossa lei também está escrito que o testemunho de 2 homens é verdadeiro, era preciso 2. Então agora ele vai dizer, quem dá testemunho dele é ele e o Pai. Eu sou o que testifico de mim mesmo, e de mim testifica também o Pai que me ouviu, me enviou, né? Me enviou, o Pai que me enviou. Então veja bem, Jesus é o enviado do Pai. No capítulo 8, verso 16, no capítulo 4, verso 34, no capítulo 8, verso de número 18, o Pai que me enviou, ele é o enviado do Pai, né? Deus amou o mundo de tal maneira que enviou, que deu o seu Filho unigênito, ele é o enviado. Então o testemunho dele é verdadeiro, porque ele testificava de si, e o Pai também dava testemunho dele, o Pai que o enviou. Disseram, pois, agora os judeus, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não conheceis a mim, nem a meu Pai. Essa expressão meu Pai, que começa lá no capítulo 5, verso 17, é o tema de João, que Jesus é o Filho unigênito. Né? Quando eu digo meu Pai, ou nessa linguagem que Jesus usava, é uma linguagem exclusiva, exclui todo mundo mais, só Jesus é o Filho de Deus.
né? Uma linguagem inclusiva seria Deus, o nosso Pai. Mas aqui em todo o Evangelho de João é meu Pai. Até quando ele fala com os discípulos, na casa de meu Pai. Note que ele não fala na casa do nosso Pai. Só em João capítulo 20, verso 17, após sua morte, sua ressurreição, é que Deus se torna nosso Pai por meio de Jesus. É porque ele ainda não tinha morrido na cruz, é sempre meu Pai, meu Pai, meu Pai. Então disseram-lhe, pois ele fala do Pai, disseram, pois, onde está teu Pai? Jesus respondeu, não me conheceis a mim, nem a meu Pai. Se vós conhecesseis a mim, também conhecereis a meu Pai. Então note que nós só podemos conhecer Jesus se conhecemos o Pai. Só podemos conhecer o Pai se o Filho quiser nos revelar, não é? Então há um relacionamento muito interessante entre o Pai e o Filho, né? E essas palavras disse Jesus no lugar do tesouro, onde eles deitavam as ofertas, ensinando no templo, e ninguém o prendeu. Apesar da oposição, ninguém o prende. Ele fala bem no meio do templo, os guardas do templo poderiam prender, mas ninguém o prendeu. E por que ninguém o prendeu? Verso 8, 20 diz, porque ainda não era chegada a sua hora. Esse tema hora, em todo o Evangelho de João, repete 17 vezes. Começa no capítulo 2, quando a mãe de Jesus vem dizer, eles não têm mais vinho, que ele vai transformar água em vinho. Diz, mulher que tenho contigo, a minha hora ainda não é chegada. No capítulo 7, verso 5, quando seus irmãos falam novamente, você faz sinais, vai, mostra-te ao mundo. Ele fala, o vosso tempo sempre está pronto, o meu ainda não é chegado, a minha hora não é chegada. No capítulo 7, verso 30, mandaram prendê-lo, e diz, procuravam, pois, prendê-lo, mas ninguém lançou mão, porque ainda não era chegada a sua hora. Agora no 28, 20, essas palavras disse Jesus ensinando o tempo, ninguém prende, porque ainda não era chegada a sua hora. Que hora está falando? A hora que ele vai para a cruz. Quando no capítulo 12 vem os gregos e pergunta, queremos ver Jesus, aí Jesus diz, agora é chegada a hora em que o Filho do Homem será glorificado. E na sua oração sacerdotal, em João capítulo 17, quando Jesus vai orar, uma oração lindíssima, capítulo todo, Jesus levantando os olhos ao céu, diz, Pai, é chegada a hora, glorifica teu Filho, a hora da glorificação do Filho, mas ninguém o prendeu, porque a sua hora ainda não era chegada. Sabe que todo mundo que vê o mundo tem uma hora. Tem uma hora de ir, tem a hora de nascer, a hora de ir, há um tempo para nascer, tempo para morrer, Eclesiastes 3. Então, tudo tem a sua hora. E a hora de Jesus não era chegada. Disse, pois, Jesus outra vez, eu retiro-me e buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Uau, que coisa! Buscar-me-eis e morrereis no vosso pecado. Para onde eu vou, não podeis vós ir. Diziam, pois, os judeus. Jesus falava umas coisas enigmáticas, eles não entendiam. De fato, ele estava voltando para o Pai, eles não podiam ir. Diziam, pois, os judeus, porventura, quererá matar-se a si mesmo? Olha como eles entendem quando Jesus diz. Eles entenderam que ele ia partir, mas pensaram, será que ele vai matar a si mesmo? Ou seja, cometer suicídio? Para onde eu vou, não podeis fazer. E dizia-lhes, vós sois de baixo, eu sou de cima. Que diferença. Que coisa tremenda. Jesus falou, vocês são de baixo, eu sou de cima. Só Jesus para falar umas expressões dessa. Eu sou de cima. Vós sois desse mundo, eu não sou desse mundo. Que coisa maravilhosa. Ele estava no mundo, mas não era do mundo. O mundo foi feito por ele, mas o mundo não o conheceu. Não é o tema do prólogo de João. Vós sois de baixo, eu sou de cima. Vós desse mundo, eu não sou desse mundo. Que coisa tremenda, né? Cristo já não era mais desse mundo. Por isso, vos dizeis que morrereis em vossos pecados. Porque se não credes que eu sou, morrereis em vossos pecados. Como é importante crer quem Jesus era. O eu sou, morrereis nos vossos pecados.
Disseram, pois, quem és tu? Quem és tu? Era a pergunta deles. Jesus diz isso mesmo que já desde o princípio vos disse. Muito tenho que dizer e julgar de vós. Aqui ele dizia que não julgava, mas aqui ele já diz. Muito tenho que dizer e julgar de vós, mas aquele que me enviou é verdadeiro. Novamente o Pai que o enviou. E o que dele tem ouvido, isso falo do mundo. Mas não entenderam que lhe falava do Pai. Quer dizer, tudo que Jesus falava era enigmático para eles, não é? E se nós olharmos, são verdades profundas que Jesus disse. Disse-lhe, pois, Jesus, quando levantardes o Filho do Homem, tá vendo? Ele está falando da crucificação. Então conhecereis quem eu sou. Na hora que vocês levantarem, vocês vão conhecer. E que nada faço por mim mesmo, mas falo como o Pai me ensinou. Que relacionamento maravilhoso entre Pai e o Filho nós vemos nesse texto. E aquele que me enviou está comigo. O Pai não me tem deixado só. Tá vendo? Ele e o Pai eram um relacionamento tremendo. Porque eu faço sempre o que lhe agrada. Faço sempre o que lhe agrada. Ah, se nós tivéssemos essa comunhão com o Pai, de fazer sempre o que agrada o Pai. Dizendo essas coisas, muitos mais creram nele. Interessante, né? Alguns começaram a crer. De fato, esse homem tem que vir de Deus. O que ele fala é profundo, ele é a luz. Quem segue ele não andará em trevas. Quando ele disse isso, muito mais creram nele. Crer é importante, mas não é o único passo. Né? Crer é o primeiro passo para Deus. Tem gente que crê em Deus, pronto, está salvo. Não, é o primeiro passo. Presta atenção. Muitos creram nele. Agora, olha só o que Jesus vai dizer. Note como existe uma progressão de coisas aqui. Jesus dizia, pois, aos judeus que criam nele. Ok, vocês creram em Jesus? Muito bem. Ele já fez o que ele queria, né? Que eles crescem. Agora ele diz assim, presta atenção. O primeiro passo é crer, mas não é o único. Olha o que Jesus disse aos judeus que criam nele, verso 31. Se vós permanecerdes na minha palavra. Crer é o primeiro passo. Mas o segundo passo é permanecer na palavra. O problema de muita gente é que crê, mas não permanece. Entrega a vida hoje, amanhã está fora. Porque é preciso permanecer em Cristo, é preciso permanecer na palavra. Disse, pois, aos judeus que criam nele, se vós permanecerdes na minha palavra, verdadeiramente sereis meus discípulos. Para ser discípulo, primeiro é crer, segundo é permanecer. E aí você se torna discípulo. E aí quando você se torna discípulo dele, crer, permanecer na palavra, se torna discípulo. Aí ele diz, e conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Há 5 passos. Crer, permanecer na palavra dele, se tornar verdadeiramente discípulo, se é verdadeiramente discípulo, há discípulos falsos. Conhecer a verdade, e a verdade vos libertará. Essa verdade tem um nome, essa verdade chama-se Jesus. Há 5 coisas no Evangelho de João que é verdade. Eu vou falar. Primeiro, João 3,33 diz que Deus é verdadeiro. Deus é verdadeiro. Segunda coisa que é verdade, Jesus é a verdade. João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Buda chegou no final da sua vida e disse, eu passei minha vida toda em busca da verdade. Jesus disse, eu sou a verdade. Então presta atenção, Deus é verdadeiro, Jesus é verdade. Em João 16,12, o Espírito vos guiará em toda a verdade. É claro, a Trindade, Deus é verdadeiro, Jesus é verdade e o Espírito guia em toda a verdade. Depois, em João 17,17, que é a oração sacerdotal, Pai, santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. Deus é verdadeiro, Jesus é a verdade, o Espírito é o Espírito da verdade e nos guia em toda a verdade.
a palavra é a verdade. Santifica-os na tua palavra, a tua palavra é a verdade. E o último ponto está em João 21, 25. O testemunho do discípulo é verdadeiro. O testemunho que o discípulo dá. Então nós somos Deus, Jesus, o Espírito, a palavra e o testemunho. O testemunho quer dizer o próprio Evangelho. É verdadeiro o testemunho que dá. E conhecereis a verdade, e a verdade vos libertará. Conhecer a verdade significa conhecer Deus, conhecer Jesus, conhecer o Espírito, conhecer, e aqui não é conhecimento teórico, é conhecimento prático, né? Conhecer a palavra, viver a palavra e ter o testemunho verdadeiro. E conhecereis. Responderam, somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém. Como diz tu, sereis livres? Mas que cegueira desses judeus. Eles não eram livres, eles estavam debaixo do império. Eles nunca foram livres. Primeiro eles estiveram no Egito, aí Deus teve que mandar lá um libertador, Moisés, para os tirar do Egito. Depois na Terra Prometida, quando eles finalmente conseguiram entrar depois de 40 anos, ora caíam na mão dos midianitas, ora caíam nas mãos dos filisteus. Sempre Deus tinha que levantar um juiz que atuava como libertador do povo. Depois levantou os reis para livrar eles dos seus inimigos. E agora eles diziam, nós somos livres. E estavam reclamando, murmurando Jesus por dizer, tu sereis livres. Eles estavam debaixo do império romano, né? Tinha que pagar jugo a César, pagar tributo a César. Somos descendência de Abraão e nunca servimos a ninguém, sem contar o tempo que tiver na Babilônia, cativeiros, depois debaixo do Império Assírio, depois do grego, agora debaixo do Império Romano. Como é que eram livres e nunca servimos a ninguém? Como diz tu, sereis livre? Respondeu, em verdade vos digo, que todo aquele que comete pecado é servo do pecado. Uau! Eles diziam que eles eram livres, mas Jesus disse, se você comete pecado, e está associado, capítulo 8, quando começou, não é? Está falando de pecado. Aquele que não tiver pecado que atire a primeira pedra. Agora todo que comete pecado é servo do pecado. Ora, o servo não fica para sempre em casa, o filho ficará para sempre. O servo não pertence à casa, mas ao filho pertence. Aí olha que expressão linda, linda, que todos nós precisamos ouvir e entender quem nos liberta. É a verdade, e essa verdade é o Filho de Deus. Verso 36 diz, se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. Se pois o Filho vos libertar, verdadeiramente sereis livres. O Filho é o Filho de Deus. Aí Jesus continua, bem sei que sois descendência de Abraão, contudo procurais matar-me, porque a minha palavra não entra em vós. Jesus já estava dizendo que a intenção daqueles judeus era de matá-lo. Aí Jesus continua dizendo, eu falo do que vi junto de meu pai, note o termo meu pai, e aqui é interessante esse termo filiação, que começa a falar lá no capítulo 5, fala um pouco no 7, agora no 8 vai continuar esse termo de filiação, e aqui vocês vão entender porque que Jesus diz meu pai, vosso pai, para eles, totalmente exclusiva, essa linguagem, e procuravam matar a ele, aliás, tentaram também matar a mulher em adúltera, que foi apanhada em adultério, adúltera. Quem livrou aquela mulher foi Jesus, agora eles queriam matar a Jesus. Olha só, Jesus está dizendo, eles procuraram matá-lo, e quem mata, quem vem para matar, roubar e destruir é o próprio diabo. Então Jesus, por isso Jesus fala, meu pai, o pai de Jesus é Deus, vosso pai, o pai deles é o diabo, e nós vamos caminhar para isso, nesse discurso aqui. Eu falo do que vi junto de meu pai, e vós fazeis o que vi junto de vosso pai. Responderam e disseram, nosso pai é Abraão.
ele se considerava filho de Abraão. Mas note que eles não se atreviam a dizer que eles eram filho de Deus. Para eles, dizer isso era blasfêmia, porque filho de Deus quer dizer que é divino. É o máximo que eles diziam, que eles eram filho de Abraão. Respondeu e disse: a nosso pai Abraão. Jesus disse: se vós fosseis filhos de Abraão, faria as obras de Abraão. Depois eles vão tentar dizer que Deus é nosso pai. Mas primeiro eles disseram que era filho de Abraão. Aí Jesus vai insistir que eles estavam procurando matar ele. Mas agora procurai matar a mim, homem, que vos tenho dito a verdade, que de Deus tenho ouvido. Abraão não fez isso. Se vocês fossem filhos de Abraão, vocês deveriam fazer as obras de Abraão. E aí Jesus continua: vós fazeis as obras de vosso pai. Está vendo? Vosso pai, meu pai. Vosso pai, meu pai. Que linguagem. Disseram, pois, nós não somos nascidos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Note que a história começou com uma mulher pega em adultério. Poderia ser considerada uma prostituta. Agora eles dizem: nós não nascemos de prostituição. Temos um pai que é Deus. Alguns intérpretes também sugerem que aqui eles estavam acusando Jesus, a história de Jesus, a história da Maria, do nascimento virginal, acusando Jesus que talvez ele tinha nascido de prostituição, uma acusação séria, Mas eles estão falando de si mesmo. Nós não somos nascidos de prostituição, temos um pai que é Deus. Agora eles estão dizendo que que eles são filhos de Deus. Olha o que Jesus vai dizer. Disse, pois, Jesus, isso é um tema pesado, a discussão aqui vai apertando. Se Deus fosse vosso pai, certamente me amarias, pois eu saí e vim de Deus. Não vim de mim mesmo, mas ele me enviou. Está vendo? Ele é enviado do Pai. O Pai amou o mundo que enviou o seu Filho. Vocês dizem que são filhos de Deus? Se vocês fossem filhos de Deus, vocês deveriam me amar, porque eu vim dele. É o que Jesus está dizendo a ele. Por que não entendeis a minha linguagem? Pior ainda, não entendi a linguagem dele. Por não poderes ouvir a minha palavra. E não ouviam a palavra dele. Aí Jesus vai dizer de quem eles são filhos. Eles disseram que eles primeiro eram filhos de Abraão. Depois disseram que eram filhos de Deus. Mas Jesus vai dizer: vós tende por pai ao diabo. Pronto. Deixa eu parar um pouco aqui nesse 8:44. Dizer o seguinte: o que o Evangelho de João tenta nos dizer? O Evangelho de João tenta nos dizer o seguinte: que quem não serve a Deus como pai, vai acabar servindo o diabo como pai. Presta atenção. Ou você é filho de Deus, ou você é filho do diabo. E alguém pode dizer: não, pastor, sou filho de Deus. Então, que os filhos de Deus praticam as obras de Deus. Porque tem gente que diz que é filho de Deus, mas está praticando as obras do diabo. Então, é filho do diabo. O Evangelho de João não tem meio termo. Ou a pessoa crê em Jesus e é filho de Deus, conforme João 1,12, mas a todos quantos o receberam, deu-lhes o poder de serem feitos filhos de Deus. Conforme João 14,6, eu sou o caminho, a verdade e a vida, e ninguém vem ao Pai senão por mim. Então a única forma de ir ao Pai é através de Jesus. Se você não vai através de Jesus, deve estar indo através do diabo, porque não tem outro caminho. Vós, diz Jesus, tendes por pai ao diabo. Quem não crê em Jesus, quem não serve a Deus por Jesus, não é filho de Deus, é filho do diabo. Para ser filho de Deus, tem que crer em Jesus. Vós tendes por pai o diabo e quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Quais são os desejos do diabo? Mentira, homicídio, são os desejos dele. E quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida desde o princípio. Desde o princípio, Satanás foi homicídio. Cometeu um homicídio, matou o homem. É isso que é a verdade. Ele foi homicida desde o princípio. Satanás matou a comunhão do homem com Deus. Quem mata é do diabo. Tá vendo? Ele foi homicida desde o princípio e não se firmou na verdade. Não há firmeza nele na verdade. Tudo que ele fala é mentira. O diabo é um grande mentiroso. E toda vez que as pessoas mentem,
elas estão dando lugar ao diabo. Estão deixando o diabo se apoderar do filho ou da filha. Não pode mentir. Nós devemos buscar a verdade, falar a verdade, deixar a mentira. Diz o texto de Efésios 4:25. Pelo que deixai a mentira, fale cada um a verdade com o seu próximo. O ser humano gosta de mentir, o ser humano cria mentiras, não é? Toda vez que mente, está sendo filho do diabo. Vós tendes por pai o diabo, quereis satisfazer os desejos do vosso pai. Ele foi homicida. Homicida é que mata homem. Quem matou o primeiro homem, a comunhão do primeiro homem, foi o diabo. Quem matou Adão. Desde o princípio. E não se firmou na verdade. Então o diabo não consegue falar a verdade, só mentira. Porque não há verdade nele. Quando ele profere mentira, fala do que lhe é próprio. Não é assim, o mentiroso pode falar qualquer coisa. Fala que vai fazer, não faz. Promete, não cumpre. O mentiroso é assim, fala do que lhe é próprio. Porque é mentiroso, o diabo é mentiroso. E pai da mentira. Mentiroso e pai da mentira. Então presta atenção, o diabo é homicida. O diabo é mentiroso e é o pai da mentira. Essa é a natureza de Satanás, pai da mentira, um caráter mentiroso, não é? Mente desde o princípio, foi homicida desde o princípio. Mas Jesus diz, mas porque eu digo a verdade, não me credes. Quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Jesus disse, não há ninguém entre vós que me convença do pecado. Trouxeram até a mulher em adúltera. Ele falou, quem não tiver pecado, eu convenço vocês do pecado. Jesus dizendo a eles, mas vocês não me convencem do pecado. Quem dentre vós me convence do pecado? Se eu vos digo a verdade, por que não credes? Quem é de Deus? Escuta isso que Jesus falou. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Você está escutando esse programa? Está ouvindo? É porque você é de Deus. Quem é de Deus, escuta as palavras de Deus. Por isso vós não a escutais, porque não sois de Deus. Eles não escutavam a Jesus, não escutavam a palavra de Jesus, simples, porque não eram de Deus. Respondeu, pois, os judeus disseram, não dizemos nós bens que é samaritano e que tem demônios? Olha como eles ofendem a Jesus. Eles dizem para Jesus que Jesus é samaritano. Judeu e samaritano não falavam. No capítulo 4 nós vemos isso, quando Jesus falou com a mulher samaritana, que a mulher se estranhou de Jesus falar. Não dizemos bem que é samaritano. Olha como eles ofendem, chamando Jesus samaritano. E que tem demônios. Isso aqui é fichinha, perto do que Jesus falou para eles. Jesus disse, vós tendes por pai o diabo. Chamou eles na cara deles de filho do diabo. Aí como é que eles ofendem Jesus? Dizendo que Jesus é samaritano. Dizendo que Jesus tem demônio, quando na verdade eles são filhos do diabo. Jesus, 8,49, respondeu e disse, eu não tenho demônios. Ele não tinha mesmo. Aliás, ele expulsava os demônios. Eu não tenho demônio. Antes honra meu Pai e vós me desonrais. Imagine só, se Jesus honrava o Pai e eles desonravam a Jesus, que julgamento ele estava trazendo sobre eles? E aí, verso 50, Jesus diz, eu não busco a minha glória. Há quem a busque e julgue. Esse alguém é o Pai. Jesus não buscava a sua glória, ele buscava fazer a vontade do Pai, ele buscava a glória do Pai. Também não buscava a glória dos homens, mas buscava a glória do Pai. Jesus não buscava a glória própria, não é? Mas buscava a glória de Deus. 50. Eu não busco a minha glória, a quem busque e julgue. Em verdade vos digo, se alguém guardar a minha palavra, nunca verá morte. Que coisa tremenda, as palavras de Jesus são palavras de vida, são palavras eternas, chega ao ponto de dizer que se alguém guardar a sua palavra, nunca verá a morte. Isso aí os judeus não vão crer, né? Agora os judeus vão criticá-lo, vão falar mal dele. Disseram, pois, os judeus, agora conhecemos que tem demônios. Por que eles conheciam?
porque Jesus disse que se alguém guardar as minhas palavras não morrerá, é o que eles acham que é. Porque eles vão dizer, morreu Abraão e os profetas, e tudo isso, se alguém guardar minha palavra, nunca provará a morte. Agora nós estamos vendo que você tem demônio. Então falando para Jesus, note que discussão calorosa Jesus está tendo aqui. Jesus disse que eles são filhos do diabo, eles estão dizendo que Jesus é samaritano, tem demônio, então é uma guerra aqui tremenda, não é? Eles vão dizer, como é que você disse alguém guardar as minhas palavras? Agora vemos que tem demônio. Morreu Abraão e os profetas, e tu dizes, se alguém guardar a minha palavra, nunca provará a morte. Novamente entenderam errado, Jesus está falando da vida espiritual. E mesmo que a morte física aconteça, ele não prova a morte espiritual. Agora eles vão querer saber quem é Jesus. Não é todo o Evangelho de João tem isso. A mulher samaritana perguntou, és maior do que Jacó? Não é? Quando Filipe o encontrou, disse, Rabi, tu és o mestre. Ele falou, de agora em diante verá os anjos subindo e descendo sobre o Filho do Homem. Agora vem eles com a mulher, para a mulher, Jesus era maior do que Jacó, do qual abriu o poço. Agora eles perguntam, és tu maior? Verso 53, és tu maior do que Abraão, o nosso pai? Novamente eles se julgam filhos de Abraão, que morreu, e também os profetas morreram. Quem te fazes tu ser? É a pergunta deles. Só que eles não queriam ouvir a resposta. Queriam saber quem ele se fazia. Jesus respondeu e disse, eu me glorifico a mim mesmo. A minha glória não é nada. Quem me glorifica é meu Pai, do qual dizeis que é vosso Deus. Olha, era o Pai que glorificava. Glorificava como? Através das obras miraculosas que fazia, Jesus responde, se eu me glorio a mim mesmo, minha glória não é nada. Quem me glorifica é o Pai, do qual vós dizeis que é vosso Pai. E vós não conheceis. Que coisa terrível. Eles achavam que conheciam a Deus. Conheciam em teoria, mas não conheciam na prática. Nunca experimentaram. E vós não conheceis, mas eu o conheço. E se disser que não conheço, serei mentiroso como vós. Que coisa, Jesus conhecia o Pai. Jesus não podia negar que conhecia o Pai. Se negasse, seria mentiroso. E ele disse, mentiroso como vós. Eles chamam Jesus samaritano e diz que Jesus tem demônio. Jesus chama eles de filho do diabo, que é o pai da mentira, e chama-lhes de mentiroso na cara deles. Não é? Vós não conheceis, e não conhecerei mentiroso como vós, mas conheço e guardo a sua palavra. Sereis mentiroso como vós. Jesus estava dizendo, vocês são mentirosos. Mas eu não sou, porque eu conheço o Pai e guardo a sua palavra. Como é importante guardar a palavra. Salmo 119, verso 11 diz, escondi a tua palavra no meu coração para eu não pecar contra ti. Guardar a palavra. Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia, viu e alegrou-se. Do que Jesus está falando? Abraão viu o dia dele. Existe uma tradição judaica que diz que quando Abraão foi no Monte Moriá sacrificar Isaac, e aí que ele amarrou Isaac, colocou Isaac pronto para imolar, o anjo do Senhor bradou e disse, Abraão, não faças tal, porque agora sei que temos a Deus. Abraão então tirou o seu filho, quando olhou, havia um cordeiro preso, um cabrito preso pelo chifre lá. Abraão tinha visto antes, mas depois o viu. Tirou aquele cordeiro, sacrificou. Diz que quando Abraão fez aquele sacrifício, ele teve uma visão de tudo que ia passar com o seu povo. Os 430 anos que eles iam passar no Egito, que eles iam sair, voltar para aquela terra que Abraão peregrinou. E Abraão foi tendo uma visão, e alguns dizem que Abraão viu até o dia de Cristo. Viu até a crucificação. Isso é uma tradição judaica que diz isso. Mas tem a ver com o verso 8, 56 de João. Abraão
Abraão, vosso pai, exultou por ver o meu dia. Ele viu, ele teve uma visão. Não foi só ali naquele momento de sacrificar o cordeiro no lugar de Isaac e pronto. Abraão teve uma visão, uma revelação, por ver o meu dia. E viu, e alegrou-se. E alegrou-se. Abraão se alegrou, Abraão desceu alegre do monte. Primeiro, porque não sacrificou seu filho. Segundo, porque no Monte Moriá, no mesmo monte onde Cristo vai ser crucificado, Abraão vai ter uma visão do futuro. De acordo com Jesus, foi isso que aconteceu. Abraão viu o meu dia e se alegrou. Disseram, pois, os judeus, ainda não tem 50 anos, e disse Abraão. Quer dizer, eles estão falando, isso não tem cabimento o que você está falando. Você nem sequer 50 anos tem. Abraão viveu muito mais. Visses Abraão, de que jeito, se você nem 50 anos tem? Mas agora a conversa vai entrar num ponto que eles vão ter uma revelação de quem é Jesus. Disse-lhe Jesus, em verdade vos digo, que antes que Abraão existisse, eu sou. Ah, mas essa afirmação é forte. Essa é a afirmação de Êxodo 3,14. Eu sou o que sou. Jesus disse, na verdade vos digo, antes que Abraão existisse. Abraão viveu 175 anos. Antes que ele existisse, ele é o princípio. Por isso que João começa, no princípio era o verbo estava com Deus. O verbo era Deus, ele estava no princípio com Deus, todas as coisas foram feitas por ele, sem ele nada que foi feito se fez. Aqui revela a infinitividade do verbo, o verbo no eterno passado e o verbo sempre existindo, não é? Jesus é esse verbo que se fez carne e habitou entre nós. Disse Jesus, em verdade que antes que Abraão existisse, eu sou o que eu sou. Êxodo 3,14. Você vai dizer aos filhos de Israel que eu sou te apareceu. Esse eu sou de Jesus, está vendo? Eu sou o pão da vida, eu sou a luz do mundo, eu sou a porta, eu sou o bom pastor, eu sou a ressurreição e a vida, eu sou o caminho, a verdade e a vida. Ninguém veio ao Pai, eu sou a videira verdadeira. São 7 eu sou do Evangelho de João. Antes que Abraão existisse, eu sou. Eles consideraram isso uma blasfêmia. Esse homem, como é que ele pode dizer que ele é Deus? Eu sou, igual o eu sou, Yahweh, Yahavé, o Todo-Poderoso, eu sou, disse Jesus, ainda antes que Abraão existisse. Presta atenção, eles vão tentar de novo matar Jesus, mas não vão matar porque a sua hora ainda não é chegada. Eles queriam... É interessante como o capítulo 8 começa. Eles querendo apedrejar uma mulher apanhada em adultério. E o capítulo 8 termina. Então pegaram em pedras. As pedras que eles largaram, queriam atirar na mulher. Agora pegam de novo para tentar atirar em Jesus. A mulher eles não condenaram, largaram as pedras. E eu acho interessante essa relação, é interessante. Diz que a história da mulher adulta não fazia parte, mas quem colocou no capítulo 8 sabia o que estava fazendo. Porque a história começa querendo apedrejar a mulher. E o capítulo 8, que nós estamos chegando ao final, vai terminar eles pegando em pedra, largaram as pedras, quando Jesus disse, quem não tiver pecado que atire a primeira pedra. Agora, no final do capítulo, pegaram em pedras novamente. Agora para atirarem em Jesus. Mas Jesus ocultou-se. Não é? Alguns dizem que Jesus tem um poder de aparecer e desaparecer, de ocultar, nem os vê-lo, né? Dizem alguns que Jesus era um mágico, conseguia fazer coisas. Jesus ocultou-se. Eles pegaram em pedra. Aquelas pedras que eles, quem sabe que eles largaram da mulher, pegaram tudo de volta. Agora para atirar em Jesus. Quando pegaram as pedras, que levantaram os olhos, pronto. Jesus já não está mais lá. Jesus ocultou-se deles. Eles não mais viram Jesus. Foi o tempo de abaixar, pegar a pedra. Jesus ocultou-se. Então pegaram em pedras para lhe tirar, mas Jesus ocultou-se. Quem sabe ocultou no meio da multidão. Saiu do templo
passando por meio deles. Incrível, eles ficaram cegos. Pegaram nas pedras para tirar. Jesus se ocultou, saiu do templo, passou pelo meio deles. Eles nem sequer viram. E alguns dizem que Jesus tinha poderes mágicos, não era possível. Né? Mas Jesus não tinha poder mágico, Jesus era divino. É um mestre divino. Conseguiu se ocultar e passar no meio deles sem eles ver. Passando pelo meio deles e assim se retirou. Jesus passou ali, eles nem viram. Pegaram nas pedras, cadê o homem? Sumiu. Ocultou-se, passou pelo meio deles e assim se retirou. Sabe por que a sua hora não era chegada? Capítulo 8, começa eles com pedra na mão, querendo apedrejar uma mulher adulta. Capítulo 8, verso 59, termina eles com pedra na mão, querendo apedrejar Jesus. Só que Jesus se oculta, passa no meio deles e vai embora. Que Jesus maravilhoso. Que Jesus tremendo, que faz com que seus inimigos fiquem cegos diante dele. Igual quando o povo queria pegar Ló, na cidade de Ló, os 2 anjos feriram aqueles homens de cegueira, não viram, mas puseram os anjos Ló para dentro e depois retiraram Ló da cidade de Sodoma e Gomorra. Mesma coisa, Jesus ocultou-se diante deles, ficaram com as pedras na mão, as mesmas pedras que vieram para tirar a mulher adulta, estavam lá de novo. Jesus passa pelo meio deles e assim se retira. Com isso, nós terminamos o capítulo 8. Capítulo maravilhoso, uma discussão calorosa entre Jesus e aqueles judeus. E aqui nós terminamos. Começando com a mulher, querendo ser apedrejada, terminando com esse discurso maravilhoso de Jesus sobre sua missão, dele como a luz do mundo, chamando a atenção dos judeus que não criam nele. Alguns creram, mandou que eles permanecessem na sua palavra, se tornariam discípulos, conheceriam a verdade vos libertaria. Se o Filho vos liberta, verdadeiramente sereis livres. E aí a discussão continua sobre filiação. Jesus é o Filho de Deus, mas os judeus também dizem que são filhos de Abraão e de Deus e querem matar Jesus. Tem algo aqui que não bate. Jesus diz, vocês são filhos do diabo e quereis satisfazer os desejos dele. Ele chama Jesus de samaritano, tem demônio. Jesus chama eles de filhos do diabo e de mentirosos, não é? Aí a discussão vai aquecendo, entra Abraão no meio. Jesus diz que antes de Abraão existisse ele é. Eles pegam em pedra para atirar, mas Jesus se oculta, sai do templo, passa pelo meio deles e assim se retira. Meu querido, que a graça de Deus, graça de Jesus, seja contigo, o amor de Deus e a comunhão do Espírito Santo. Quem esteve convosco para mais esse programa, pastor Eugênio Piacentini. Assista os demais programas que nós gravamos. Assista o capítulo 7, assista o capítulo 9, Jesus abrindo os olhos ao cego. É o próximo capítulo que nós vamos gravar. Então, assista os outros capítulos, comece lá na introdução de João e vem. Se você quer estudar só o Evangelho de João, pode. Mas nós já gravamos Mateus todo, Marcos todo, Lucas todo. Mas João é maravilhoso. Que Deus te abençoe, que a graça de Jesus seja com você. Quem esteve convosco para mais programa, pastor Eugênio Piacentini. Deus te abençoe.